Fala, povo, tudo bem? Diego aqui da Biblioteca Bruta para trazer para vocês mais uma resenha, desta vez uma resenha de um thriller policial. Estou falando do livro O Último Coiote, gosto muito dessa capa, livro número 4 da série do Harry Bosch, escrito pelo Michael fucking Connelly. Um livro que me surpreendeu demais pelo tom dele, muito diferente do anterior, um tom mais psicológico, um tom mais introspectivo e um livro que cobrou do nosso personagem as consequências por muitos de seus atos. Vamos entender tudo melhor disso após a abertura. Bom, galera, antes da gente prosseguir, vamos aos recadinhos básicos, né? Aí, na descrição do vídeo, você tem os links para os canais parceiros aqui da Biblioteca Bruta, o Rodrigão 1002, o Raves e o Arsenal Books. E você vai ter também o link para a minha página lá no Instagram, @bibliotecabruta. Aí também você vai ter link para diversos livros que estão em oferta na Esquenta Black Friday que eu achei interessante. Também um link para a minha lista de desejos. Então se você conseguir comprar qualquer coisinha aí pelo meu link, você vai me ajudar a comprar um microfone que eu estou definitivamente precisando, um microfoninho de lapela, tá certo? Algumas pessoas já compraram lá e eu agradeço demais essa ajuda. Outro recadinho importante para vocês é que esse vídeo não tem spoiler, tá certo? Então vamos lá, vamos começar. Começando primeiro, quem é Michael Connelly? Michael Connelly nasceu em 1956 na Filadélfia, lá nos Estados Unidos. Trabalhou por mais de 10 anos como jornalista criminal, e isso fica muito evidente em seus livros, né? E o seu primeiro livro foi justamente o livro número 1 da série do Harry Bosch, chamado The Black Echo, ou O Eco Negro, que infelizmente nunca chegou aqui no Brasil, né? Lembrando que os livros do Harry Bosch começam a partir do terceiro aqui no Brasil, com A Loira de Concreto. Este livrinho aqui, ó. Seus quase 40 livros já foram publicados em mais de 40 países e venderam mais de 80 milhões de cópias. O cara é um sucesso e é uma máquina que vem publicando praticamente ininterruptamente desde 1992, hein? 38 livros desde 1992. Eu tenho 38 anos e nasci em 87, então tem ano aí que o cara publicou mais de um livro até, tá? Mas antes da gente entrar no livro em si, vamos para aquela outra sessãozinha que eu sempre gosto de fazer aqui. Vamos dar uma olhada nas capas pelo mundo deste livro aqui do Harry Bosch. Olha, capa de séries investigativas é difícil a gente ter aquelas capas que falam assim, nossa, que capa fantástica, que capa maravilhosa. O que não é muito diferente aqui no caso do Harry Bosch, tá? Nesse livro aqui. Apesar de a gente ter 177 edições cadastradas lá no Goodreads, que é onde eu fui buscar essas informações, buscar essas capas, tá? Não teve nenhuma que me deixou assim maravilhado, mas teve muitas capas legais. Como, por exemplo, esta aqui de 1996, em inglês, onde a gente tem essa visão aqui da Hollywood Hills, né? Ou pelo menos de um morro de Hollywood, né? Onde a gente tem a cidade lá embaixo, e a gente tem essa visão um pouco mais panorâmica, que lembra muito a visão da residência do Harry Bosch, tá? Ele mora na Hollywood Hills e ele fica vendo a cidade lá de cima. Essa outra aqui de 1997 também é bem parecida, né? Mas olha como a diferença, né? De 96 para 97, como essa capa é muito mais moderna, ela é usada até hoje em algumas republicações, mas a gente tem novamente uma ideia parecida, né? Uma visão um pouco mais panorâmica de Hollywood, a gente até vê umas casas ali em cima de um morro, mas aqui a gente está já num entardecer, um amanhecer, alguma coisa nesse sentido. Gostei bastante dessa capa, tá? Já essa outra de 2007, também em inglês, a gente também tem de novo as luzes da cidade, a gente não tem um panorama da cidade, mas a gente tem as luzes da cidade, mas aí na frente, olha só, temos um coiote. Lembrando que o livro em inglês é The Last Coyote, e aqui ficou O Último Coiote, uma tradução bem literal, tá? Então a gente tem esse coiote tentando sobreviver em meio à vida selvagem, tentando sobreviver em meio à vida urbana. Essa espanhola de 2012 também vai para um caminho similar, a gente vê ali o perfil, né, assombreado de um coiote, só que ele está aqui no meio das praias de Los Angeles ali, né? Não sei, ficou bonita a imagem, mas o coiote ele aparece aqui no livro, tá? Mas não, tá, ele aparece longe das praias, a praia também aparece no livro, por causa de uns momentos ali. Mas assim, uma coisa meio que não encaixou com a outra, apesar da imagem estar muito bonita, tá? Essa de 2012, francesa, também pegou o aspecto do coiote, colocou na capa, assim como a brasileira, né, que também coloca o coiote aqui. E também coloca o coiote ali, a gente vê ele passando já por um parque urbano, né? A gente tem um cenário de floresta, mas é uma floresta já urbanizada, ali, um parque e tudo mais, e o coiote passando ali no meio
durante a noite, que já se encaixa um pouquinho melhor com o que acontece no livro, tá? E por fim a gente tem essa de 2023, essa versão russa, com esse tom todo púrpura, né? De novo buscando essa vista lá de cima dos morros de Los Angeles, em vista da cidade, com o que eu creio ser o Harry Bosch ali, né? Eu tinha achado essa capa aqui inicialmente, quando eu comecei a pesquisar as capas, né? Logo que eu comecei a ler o livro, achei ela meio estranha. Mas eu voltei nela depois do fim, porque tem no fim que ele descreve uma visão meio púrpura da cidade, né? Que ele está observando ela. Eu falei, pô, legal, eles pegaram esse contexto e colocaram ali. Mas acho que eles podiam ter substituído esse homem aí por um coiote, colocado um coiote em algum lugar, aí acho que ficaria bem mais legal. Por fim, as minhas favoritas são essa francesa, essa de 97 e esta brasileira. Pois é, essa brasileira aqui, pra mim, é uma das mais diferentes e uma das mais legais, tá? A gente tem aqui o coiote uivando para a lua e ele tá aqui em cima, né, dessa visão panorâmica da cidade de Los Angeles, com a cidade de Los Angeles lá ao fundo, essa capa aqui toda desenhada. Achei ela muito bonita e também fala muito com tudo que acontece no livro, tá? Esse último coiote, esse coiote mais velho, lutando contra a civilização. Gostei bastante. Então, galera, rapidinho, só para quem está chegando aqui pela primeira vez, não viu meu último vídeo sobre A Loira de Concreto, né, que já tem resenha aqui no canal, livro número 3 do Harry Bosch. A série do Harry Bosch, então, já conta aí com mais de 20 livros. Começou lá em 92, como eu falei, e vai tratar então do policial Harry Bosch, Hieronymus Bosch, né? O nome dele vem em homenagem a um pintor famoso. Ele é um policial aí já nos seus 40 anos, ele é durão, a série começa lá nos anos 90. Aliás, a série, conforme vai se passando, né? Os últimos livros já são de 2020 e pouco, o personagem Bosch ele vai envelhecendo conforme os filmes vão passando, ele vai mudando de profissões, ele vai tendo algumas outras coisas acontecendo com ele, né? Ora ele é policial, ora ele é detetive particular, depois ele volta para trabalhar só com casos frios e por aí vai, tá? Então ele vai tendo toda uma trajetória, fatos reais que acontecem ali ou nos Estados Unidos ou lá em Los Angeles acabam afetando aqui também, como por exemplo nesse livro aqui, um terremoto que aconteceu em 94 vem influenciar muita coisa que acontece nesse livro. O Harry Bosch ele é um veterano de guerra do Vietnã. Ele era ali um rato de túnel, né, que eles entravam nos túneis que os vietnamitas construíam para guerrear. E é um trabalho extremamente perigoso, né, galera? Imagina você entrar num túnel desconhecido só com uma lanterninha, uma arma para tentar ver o que tem ali dentro. Você acaba entrando em confronto. As estatísticas de morte eram gigantescas e o Bosch era um desses caras. Aliás, do livro que não saiu aqui, uma curiosidade só, o Eco Negro é justamente o Bosch resolvendo um caso de um cara que também era rato de túnel como ele, tá? Enfim, hoje em dia o Bosch ele é detetive de homicídios, ele trabalha lá em Los Angeles na divisão de Hollywood, uma das piores da cidade, tá certo? Então vamos lá sobre o que é o livro. Só lembrando, galera, o livro tem 404 páginas divididas em 51 capítulos. Nada do que eu vou falar aqui vai se estender muito além da sinopse, tá? Eu vou só dar um contexto um pouco maior, me aprofundar um pouco maior nela e também não vai passar muito dos primeiros capítulos, tá? Vou também trazer alguns trechinhos que eu anotei aqui que eu gostaria de ler para vocês. Esse daqui, como eu já dito, é o quarto livro da série do Harry Bosch, lançado em 1995 lá nos Estados Unidos e chegou aqui em 1997. O legal desse livro aqui, galera, é que os três primeiros, o Harry Bosch ainda trabalhava como jornalista criminal. Este daqui é o primeiro livro que ele escreveu após ele largar a profissão do dia dele, né, a profissão diária dele, e ele começou assim, a se dedicar integralmente à literatura, a escrever. Tá? Então esse é o primeiro livro dele e ele diz que é um dos favoritos que ele já escreveu até hoje. Como aqui é um livrinho da Círculo do Livro, mas também tem uma versão da best-seller em capa cartão, tá? Isso é importante. Por ser da Círculo do Livro, não tem sinopse. A sinopse em português eu também não gostei muito, então eu traduzi uma em inglês. Vamos à sinopse. A vida de Harry Bosch está por um fio. Sua casa, danificada pelo terremoto, foi condenada. Sua namorada o deixou. Ele está bebendo demais. E depois de agredir seu oficial comandante, ele teve até que entregar seu distintivo de detetive do Departamento de Polícia de Los Angeles. Agora, suspenso por tempo indeterminado, aguardando uma avaliação psiquiátrica, ele está dedicando seu tempo a investigar um crime não resolvido de 1961. O assassinato brutal de uma prostituta que, por acaso, era sua mãe. Mesmo após 3 décadas, as perguntas de Harry geram desconforto entre os principais políticos de Los Angeles. E à medida que a verdade começa a surgir, torna-se cada vez mais evidente que alguém quer mantê-la enterrada. Alguém muito poderoso, muito astuto
e muito letal. Então, galera, como bem dito aí pela sinopse, né? Aqui nós temos um livro onde Harry Bosch acabou agredindo seu superior. Ele faz isso porque o superior dele acabou estragando uma investigação que ele e seu parceiro, né, o Jerry Edgar, estavam fazendo com um assassino de uma prostituta, aliás, né? Então esse cara foi chamado ali como na condição de testemunha, porque o fato ali, enfim, não vou entrar nos menores do porquê que ele está sendo chamado como ali testemunha, informante, né? Mas a intenção dos detetives era fazer o cara ir conversando e entregando, acabar entregando demais e amarrar o cara por assassinato, acabar fazendo ele confessar. Só que esse superior dele, né, o Pounds, o Harvey Pounds, ele é um cara que ninguém sabe por que ele está ali na posição que ele está, ele é simplesmente um burocrata, nunca investigou nada, e ele acaba fazendo um ato ali que estraga toda a investigação. Nisso o Bosch vai ficar extremamente puto, vai conversar com ele extremamente puto, as pessoas tentando segurar ele, e ele vai acabar agredindo o superior dele, tá? E nisso ele vai ser suspenso. Nisso, o Bosch vai ser enviado para Chinatown, um bairro ali em Los Angeles, né? Onde fica o departamento de psicologia, ali onde os psicólogos avaliam os profissionais do departamento de polícia. Esse bairro, eles até falam, você foi lá para a China, eles brincam algumas coisinhas nesse sentido no livro. E até esse departamento fica em Chinatown para os policiais saírem um pouco ali do ambiente de polícia, né, para eles poderem se abrir um pouquinho mais e conversar melhor sobre tudo isso. E o Bosch só vai conseguir voltar ativa se essa psicóloga com quem ele vai começar a tratar, a Carmen Hinojos, der ok, der um aval na sua avaliação, né, falando que ele pode voltar à ativa. Só que o Bosch, galera, ele não queria estar ali, tá? Ele tá puto, extremamente puto de estar ali. Ele não vê o que ele fez assim como, tá, pode até ter sido errado, mas o cara mereceu. E ele tá vindo aqui para confrontar mesmo com a psicóloga, tá? Ele não queria estar ali. E isso fica muito evidente logo nas primeiras linhas do primeiro capítulo, tá? Vou ler aqui para você como o livro abre, ó. A psicóloga o livro começa, joga lá aqui no capítulo 1, tá? Com a psicóloga perguntando para ele, ó. Gostaria de começar com alguma consideração em particular? No que Bosch responde. Consideração sobre o quê? Bem, qualquer coisa, sobre o incidente, por exemplo. O incidente? Sim, tem algumas considerações a fazer sobre isso. Ela esperou, mas ele não prosseguiu. Havia decidido, antes mesmo de chegar a Chinatown, que era assim que agiria, obrigando-a a lhe arrancar cada palavra. Poderia compartilhar essas considerações comigo, detetive Bosch? Ela perguntou finalmente. Esse é o propósito da... Minha consideração é que isso aqui é papo furado, completamente furado. Este é o único propósito. Não, espere, o que você quer dizer com papo furado? Quero dizer que, tudo bem, eu empurrei o cara, suponho que o acertei. Não me lembro exatamente do que aconteceu, mas não nego nada. Portanto, pode me suspender, me transferir, encaminhar o caso para o setor disciplinar, o que quiser. Mas isto é papo furado. É tudo papo furado. Porque preciso vir aqui 3 vezes por semana conversar com você como se eu fosse algum tipo de... Nem mesmo me conhece, não sabe nada sobre mim, porque a decisão do caso depende de você. Bom, tecnicamente a resposta está nas suas próprias declarações. O departamento quer tratá-lo e não puni-lo. Você foi afastado involuntariamente por motivo de estresse, o que significa... Sei o que significa, e isso é papo furado. E aí continua, cara, é um capítulo inteiro disso, tá? Inteiro. Mas ó, não é só esse problema com o superior dele que está afetando o Bosch, tá? Por exemplo, a casa dele está condenada. Em 1994, isso é um fato real, tá? A cidade de Los Angeles passou por um grande terremoto em janeiro de 94 e isso acaba afetando o livro que sai em 1995. E por causa desse terremoto, a casa do Bosch, que é construída lá no Hollywood Hills, né, que é um morro grandão que fica com vista para a cidade, a casa dele até é construída meio sobre pilares de fixação, né? E a casa dele fica para cima assim do morro, avança sobre o morro, né? E avança para fora do morro, na verdade, ele tem essa vista toda da cidade ali. Eu vou deixar uma foto da casa dele aqui na série de TV que retratou muito bem sobre tudo isso. Mas isso não impede ele de continuar morando na própria casa, ainda que de forma clandestina. Imagina você morar clandestinamente na sua própria casa, tá? Então ele começa a estacionar longe, que a casa dele está interditada, né? Então ele começa a estacionar o carro longe, chega a pé, entra por outros locais, à noite ele não acende a luz, ele tá comendo mal pra caralho, dormindo mal pra caralho, bebendo pra caralho. Então assim, a vida por causa da casa dele ali também tá tudo um inferno, tá? Tá num rumo destrutivo. A sua namoradinha lá do terceiro livro também já o deixou, né? Então ele também tá passando aí pelas consequências de um término de relacionamento. Ele mal foi afastado, o parceiro dele, Jerry Edgar, já foi designado a um novo parceiro, né?
E o Bosch às vezes tenta pedir ajuda para ele alguma outra coisa e o Jerry Edgar já age como se o Bosch fosse carta virada, né? Então ele vai começando a ficar extremamente puto com isso, né? E galera, ele tá tão puto, eu vou trazer um outro trechinho aqui para vocês. Então aqui mais pro final do capítulo ela volta a questionar ele, ó. Vamos tentar falar novamente sobre o que aconteceu na semana passada. Acredito que partiu de um caso envolvendo o assassinato de uma prostituta, no que ele responde só sim. Foi brutal? Isso é apenas uma palavra. Significa coisas diferentes para pessoas diferentes. É verdade, mas na sua opinião, foi um homicídio brutal? Sim, foi brutal. Acho que quase todos são. Alguém morre e isso é brutal, pelo menos para eles. E você prendeu o suspeito? Sim, meu parceiro e eu. Quer dizer, não. Ele apareceu voluntariamente para ajudar no inquérito. Esse caso afetou mais do que, digamos, outros casos anteriores? Talvez, não sei. E por quê? Você está aí perguntando por que eu me importei com uma prostituta? Não fiz isso. Não mais do que qualquer outra vítima. Mas tem uma regra, quando assumo um caso de homicídio. E qual é? Todos contam ou ninguém conta. Como assim? Explique-se. É exatamente o que eu disse. Todos contam ou ninguém conta. É isso. Significa que dou sangue para resolver um caso, seja ele de uma prostituta ou da mulher do prefeito. Esta é a minha regra. Entendo. Agora vamos a este caso específico. Me interessa ouvir a sua descrição do que aconteceu depois da prisão e as razões que você possa ter para seus atos violentos na divisão de Hollywood. O que ele pergunta para ela, isso está sendo gravado? Não, detetive, qualquer coisa que me contar será sigilosa. No final das sessões, simplesmente farei uma recomendação ao chefe assistente Arvin. Os detalhes nunca serão divulgados. Minhas recomendações geralmente têm menos de meia página e não contêm nenhum detalhe dos diálogos. Você detém muito poder com essa meia página, ele responde para ela, né? Só que é o seguinte, né, galera? Esse caso, por envolver uma prostituta e que vai ficar sem solução por causa da interferência do chefe dele, é muito importante, sim, para tudo que ele fez até aqui e ele vai fazer ao longo do livro, né? Porque a mãe do Harry Bosch também era uma prostituta que foi assassinada quando ele tinha apenas 11 anos, né? Ela foi estrangulada e encontrada naqueles latão de lixo num beco lá em Los Angeles e o caso dela nunca foi resolvido. Isso já faz aí mais de 30 anos, tá? Então vocês imaginam o Bosch tendo esse passado. E o Bosch, depois disso, ele já estava em casas de abrigo, né, porque ele foi afastado da mãe dele por causa da profissão dela e tudo mais. Mas depois disso, então, ele caiu ali no sistema de lares adotivos, né, no sistema de lares para menores, e tentou ser adotado diversos, enfim. A vida dele, depois disso tudo, já foi um inferno muito maior, tá? Então isso afeta bastante. Aí você imagina ele tendo esse passado, de repente ele vê um outro caso de uma prostituta que vai ficar sem solução. Então tudo isso, todo esse passado dele, conscientemente ou não, ele querendo ou não, afetou todas as ações dele até aqui, né? Então, galera, nesse tempo livre, o Bosch, ele tenta começar a fazer algumas coisas, né? Ele tem que ir nessas sessões 2, 3 vezes por semana, mas ele resolve que ele vai recorrer sobre a obstrução, a interdição da casa dele, que ele vai contratar um advogado para isso, e ele já vai começar também a fazer algumas reformas da casa, melhorando a porta, consertando isso e aquilo, mas logo ele decide que o que ele quer fazer de fato é mexer no vespeiro do caso da mãe dele, tá? Ele vai então conseguir entrar lá nos arquivos onde ficam os casos não solucionados. Eu não vou dizer como ele vai conseguir fazer tudo isso, mas ele vai começar então a revirar o caso da mãe dele e logo ele vai começar a perceber algumas inconsistências, peças faltando, peças que não se encaixam, né? Informações ali que estão desencontradas, relatórios mal feitos. Então ele vai começar a investigar. E para isso ele vai falar com antigas testemunhas, antigos funcionários, ele vai revisitar certos locais, vai tentar falar com os detetives que cuidaram do caso, enfim. Ele vai começar a colocar tudo de cabeça para baixo, tá? E nesse caminho todo, ele vai receber ajuda e atrasos, né, de pessoas que ele nem imaginava, tá? Então todo o livro a gente vai ter esse contraste, tá? Do Bosch investigando o caso da mãe dele, mas também sendo investigado pela psicóloga, pela corregedoria, porque algumas coisas aqui vão fazer os policiais irem atrás dele também, e o Bosch também se auto-investigando ali, né, se auto-descobrindo, né, começando a questionar muito do que ele fez na sua carreira até então e começando a questionar o que ele está fazendo neste momento, né. Ele passa a ter muitas dúvidas sobre quem ele é e sobre como esse passado de fato afetou ele, né? Então ele começa a se questionar demais. E diferente desse livro anterior, aqui a gente não tem aqui o caso pegando o livro inteiro, né? Aquele grande mistério, aquela grande resolução para ser descoberta.
O livro aqui ele é um pouco mais dividido, então a gente tem o Bosch nesse tratamento com a psicóloga, a gente tem o Bosch no seu íntimo, no seu pessoal, tentando se descobrir, a gente tem essa parte da polícia indo atrás dele, algumas pessoas tentando ajudar, algumas pessoas tentando prejudicar ele. A gente vai ter um romance que vai surgir aqui em um determinado momento do livro, e a gente vai ter a investigação sobre a mãe dele. Então a gente tem essas diversas frentes no livro aqui sendo abordadas, tá? Então tudo isso vai ficar bem divididinho, de modo satisfatório. Só o romance que eu não gostei muito. Enquanto que aqui no livro anterior a gente tinha muito mais, vamos resolver esse caso aqui, já começava acelerado igual esse daqui, só que o Bosch no tribunal, e vamos lá, e 2 plot twists no final. Aqui a gente tem um só. E é um livro, galera, muito mais psicológico, tá? Que vai tratar aí sobre reconciliação, sobre cura, sobre aceitação, sobre se reerguer, né? Sobre tentar se reerguer, construir um novo futuro a partir de tudo isso, né? Se reconciliar com o que o Bosch se reconciliar com quem ele é. E eu acho que a gente pode dizer até que esse daqui é um livro, galera, que ele é um livro, um thriller psicológico também, né? Por que não? Porque a gente vê aqui um Bosch em completa decadência psicológica e emocional, tá? Um Bosch extremamente irritado, colérico, de pavio curto. Vocês viram já nos trechos que eu li ali do primeiro capítulo já, tá? E isso vai virando uma bomba relógio ao longo do livro inteiro, tá? A gente vai ver um Bosch também um tanto quanto egocêntrico em diversos momentos. Um Bosch, mas também um Bosch muito determinado. Mas também, por diversas vezes, uma determinação irracional, sabe? Extremamente emotiva, que não condiz muito com o personagem. No primeiro livro e mesmo na série a gente vê que o Bosch ele é um cara que ele é muito reativo emocionalmente com algumas coisas. Mas aqui isso está assim, extrapolado a uma potência muito maior, tá? E tudo isso vai ficar fazendo com que ele fique se duvidando muito, né? Eu tô fazendo tá certo, tá errado, mas eu tenho que fazer, ele mereceu, ela não precisava, eu não merecia, eu merecia. Muito um pouquinho assim de Crime e Castigo aqui. Quem já leu Crime e Castigo vai lembrar do Raskolnikov e todos esses problemas que o Raskolnikov fica tratando mentalmente. O Bosch vai ficar um pouco assim também, tá? Lógico, né? Em determinadas proporções de um thriller policial. O Coiote mesmo citado aqui no título do livro, né? Ele vai aparecer logo ali no 8º capítulo, quando o Bosch está voltando para casa. Ele vai virar ali numa rua e vai se deparar com esse coiote mais velho, magro, e os dois vão ficar se encarando ali. Vou ler para vocês aqui rapidinho, ó. Trecho curtinho. Virou à esquerda em Laurel Canyon e tomou a estrada sinuosa que subia a colina. Na Mulholland Land estava quase entrando à direita no vermelho quando gelou. Um coiote saiu dos arbustos juntos ao riacho, que ficava à esquerda do cruzamento, e olhou cautelosamente em torno. Não havia nenhum outro carro, só Bosch estava vendo aquilo. Magro e sujo, o animal parecia maltratado pela luta para sobreviver nas colinas urbanas. O nevoeiro que subia do riacho refletia as lâmpadas da rua, envolvendo-o num halo azulado. Pareceu avaliar o carro por um momento, os olhos brilhando à luz do semáforo, e Bosch chegou a acreditar que olhava diretamente para ele. Então o animal virou-se e voltou para o nevoeiro azul. Um carro se aproximou por trás e buzinou. A luz estava verde. Bosch acenou, entrando na rua, mas parou em seguida no acostamento e saiu do carro. Então o coiote aqui ele vai virar uma certa perseguição mental aqui para o Bosch, né? Uma certa metáfora para ele. Ele vai pensar muito sobre esse coiote, ele vai sonhar com esse coiote, ele vai conversar sobre esse coiote com a psicóloga. O coiote, como eu falei, vai meio que virar uma metáfora sobre quem o Bosch é, sobre que situações o Bosch está passando. E esse coiote também vai acontecer algumas outras coisinhas aqui ao decorrer do livro, tá? Mas tudo isso para ajudar a gente a entender o personagem melhor. Um outro trecho que eu quero trazer para vocês é para mostrar esse Bosch determinado, mas irracional. A gente já vai pular aqui para o capítulo 21, onde a psicóloga vai dar um sermão para ele. Ó. O Bosch fala assim para ela: não vale a pena? Existe um assassino aí fora. Ele acha que conseguiu escapar. Acha isso há anos, décadas, e eu vou mudar isso. Está falando sobre o caso da mãe dele. Aí a psicóloga responde: você não está me entendendo. Não quero que nenhum culpado escape, especialmente de homicídio. É de você que eu estou falando. Você é minha única preocupação aqui. Existe uma regra básica na natureza. Nenhum ser vivo se sacrifica ou se machuca desnecessariamente. É o instinto da sobrevivência. O que receio é que as circunstâncias da sua vida tenham embotado o seu próprio instinto. Nessa perseguição, você não está se importando com o que pode lhe acontecer emocionalmente, fisicamente, de todas as formas. Não quero que você se machuque. Preciso dizer que estou muito nervosa com tudo isso. Em 9 anos aqui aconselhando tiras, usavam tiras,
Nunca passei por situação parecida. No que Bosch responde: bom, tenho más notícias para você. Ele sorriu. Invadi uma festa ontem à noite. E aí a conversa vai continuando, né? Então, para vocês verem esse estado que o Bosch ele tá nessa espiral de merda aqui, tá? Muita coisa ruim acontece com ele lá no livro, no comecinho do livro, e ele vai se enfiando em coisas cada vez piores, mentalmente, fisicamente e socialmente. E tudo isso que ele está fazendo, galera, vai trazer enormes consequências, não só para o Bosch, mas para as pessoas em torno dele, tá? E algumas delas, pessoas inocentes e consequências muito, muito graves, que a gente vai ver como o personagem vai tentar lidar com isso. E eu fico até imaginando como se isso vai refletir nos próximos livros também, tá? O livro também, galera, vai ser interessante porque a gente vai ver o Bosch tendo que lidar com uma investigação sem contar com o aparato policial, né? O aparato do sistema policial. Então ele não vai ter seu distintivo, ele não vai ter a ajuda dos investigadores, de diversos departamentos ali para ver digital, para ver isso, para ver aquilo. Como ele vai conseguir solucionar tudo isso daqui, vai ser uma forma muito interessante da gente acompanhar, ainda que muito, muito perigosa para o personagem e para outras pessoas também, tá? Então isso é muito interessante. A gente também aqui vai ter um romance, como eu falei para você, vai surgir um novo interesse em romance para o Bosch, que é um romance que vai tomar uma boa parte do livro aqui, tá? Uma parte central ali do livro, mas é um romance que também traz suas consequências para ele, tá? Porque a pessoa que ele vai se envolver também tem um certo passado ali, até por isso os dois vão se conectar um pouco, tá? O Bosch aqui então, galera, que eu digo aqui que ele tá naquela música do Jay-Z, né? O 99 Problems, né? Só que no caso dele, a Beach, uma mulher, é um desses problemas também, né? E o final, galera, tem um plot twist, assim, que me pegou completamente desprevenido, tá? Eu até cheguei a imaginar, assim, né? Pô, seria legal se fosse isso. E eu imaginei por imaginar, tá? Porque eu achei que seria legal isso. Seria corajoso isso. E não porque o livro deu alguma pista que me fez ter esse estalo. E no fim foi isso, né? Mas tem esse plot twist, tem um segundo mini plot twist ali também, mas principalmente no final do livro tem uns momentos assim emocionais do Bosch. Eu nunca vi, dos 3 livros que eu li do Bosch, eu nunca vi o personagem tão quebrado. Nem na série de TV, nas 10 temporadas de TV, o Bosch chega num algo tão quebrado assim como aqui, tá? E, cara, olha, até segurei um chorinho muito másculo ali também no final, tá? Bom, esse é o livro, galera. O que eu gostei? Vamos lá. Bom, gostei desse plot twist, certo? Esse plot twist foi algo que me pegou desprevenido. Gostei também dessa descida na mente do personagem Harry Bosch, tá? Foi muito envolvente, muito intrigante o jeito que o Michael Connelly fez isso. Aliás, a escrita do Michael Connelly aqui continua excelente, tá? Muito parecida com o do primeiro livro. O Michael Connelly tem um jeito de escrever que ele é muito simples e muito direto, mas ao mesmo tempo, por diversas vezes, a gente tem construções de frases, né? Principalmente frases, um pouco de narrativa também, mas principalmente de frases e falas muito bonitas. E o Michael Connelly ele consegue escrever muito bem situações de conversa, sabe? Assim, como as pessoas estão reagindo, se portando fisicamente com algumas conversas, as reações faciais desses personagens, as falas que são ditas, tudo isso é muito envolvente e te coloca ali como se fosse quase uma terceira pessoa vendo aquela reunião ali entre o Bosch e a psicóloga, o Bosch e o seu chefe, o Bosch é alguém que ele está investigando. Então o Michael Connelly é muito bom para fazer isso. Por exemplo, eu vou ler um trechinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu caio nele certinho. Ele está conversando com uma pessoa do passado dele, tá? Uma pessoa que conhecia a mãe dele. Então ele está lá conversando para pegar algumas informações e ele gostava muito dessa pessoa quando ele era criança, né? E aí lá no finalzinho, quando ele está se despedindo dela, ele fala assim, né? O Bosch fala para ela: preciso ir. Aviso se acontecer alguma coisa. No que ela responde: sim, eu gostaria de ficar em contato com você. E ele: eu também. Ele foi até a porta sabendo que isso não iria acontecer. O tempo havia erodido o vínculo entre eles. Eram estranhos que compartilhavam a mesma história. E o livro vai ter diversas outras passagens. Teve uma outra que também me marcou, falando, onde ele diz assim: eu não consigo mais... Algo nesse sentido, né? Eu não consigo mais continuar com isso. Parece que eu estou algemado e carregando, parece que eu estou andando algemado a fantasmas, né? Então, cara, é cheio de construções desse tipo e isso me agradou bastante, tá? E muito do jeito que o Michael Connelly narra as coisas até traz um clima no ar para a obra, apesar de não ser em primeira pessoa, que geralmente a maioria dos romances no ar detetivescos são, né? Agora, o que eu não gostei? Não gostei muito do ritmo um pouco mais lento, tá? Não era o que eu esperava quando eu vim para esse livro aqui.
Eu esperava que ele fosse um pouquinho mais como esse daqui, né? Um pouquinho mais bora para a investigação, bora para o crime, bora para o mistério, como que o Bosch vai se sair e resolver tudo isso. Então, justamente para a gente ter esse lado mais psicológico, mais emocional do personagem, a gente teve uma leitura algumas vezes, em alguns pontos, um pouquinho mais cadenciada. Mas assim, galera, parece que eu estou falando que o livro é lento, é broxante. Não, 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 não. Tudo é muito ágil e muito bem escrito pelo Michael Connelly. É que ele só está um tom abaixo na velocidade com que as coisas aconteciam aqui em A Loira de Concreto, tá? Justamente por todo esse aspecto mais reflexivo do personagem. Também não gostei de como Bosch conseguiu se livrar, se sair de algumas situações, tá? Eu achei um pouquinho meio forçadas, um pouquinho meio exageradas. Eu sei que o Bosch já vai sofrer muitas consequências com tudo que acontece aqui, mas ele poderia ter sofrido muito mais. O Michael Connelly deu uma forcinha para ele, tá? Então, em alguns momentos eu fiquei meio assim com como ele conseguiu se safar de algumas coisas. E outra coisa que eu não gostei muito foi o romance, tá, galera? Eu não gosto de romances de forma geral em livros, tá? Mas alguns são interessantes, tal. Mas aqui, apesar de ele ser muito importante pro desenvolvimento do personagem, como eu falei, né, uma outra pessoa aí, uma pessoa nova, que ele encontra ela em outro ambiente, outra cidade, tudo mais, e que vai ter também um passado complicado e que vai ser importante para esse desenvolvimento psicológico e pessoal do Bosch. Eu achei que ele ficou tempo demais esse romance, sabe? E que eu acho que ele poderia ter encurtado um pouquinho ali, até para deixar o livro mais... Até esses momentos que eu falo que são pouquinhos mais cadenciados no livro, a grande maioria deles tem relação com esse romance. Concluindo então, galera, olha, é um livro que o Bosch perdeu a casa, perdeu o emprego, perdeu o parceiro, perdeu o seu par romântico, tá perdendo a sanidade. Então é um Bosch em decadência, se deixando levar pela emoção, pela raiva, pela impulsividade, né? Isso virando uma bomba relógio. Mas é principalmente um livro muito mais pessoal para o Bosch tentando se reerguer, tentando resolver um caso que também é uma lacuna na vida dele, né? Que pode trazer aí uma fundação maior para ele poder seguir em frente com muitas coisas aqui nesse livro, tá? Um livro que o Michael Connelly claramente usou para aparar as arestas da personalidade e do background, né, do lore, da história do Harry Bosch, logicamente para os livros futuros, né, para ele crescer como personagem a partir daqui. Olha, sendo bem pragmático assim, eu confesso que eu gostei um pouquinho mais do A Loira de Concreto, porque eu fui para ele com essa expectativa de um livro de detetive e tive um livro de detetive. E aqui a gente teve esse thriller psicológico / detetivesco, né? Então a gente teve essa carga mais emocional, um pouquinho mais lenta, teve esse romance com maior impacto e tudo mais. Mas eu gostei muito, tá? É um livro muito, muito importante. Esse mergulho na mente do Harry Bosch que foi muito interessante, foi muito importante. E, de novo, eu não me lembro em algum momento, tanto na série quanto nos 3 livros que eu li, que eu cheguei a me emocionar com a história do Harry Bosch e que vi ele tão assim fragilizado, né? O Harry Bosch para mim sempre foi essa figura do policial mais com essas explosões de raiva dele, andando nessa linha tênue entre o que é certo e errado, o que é moral, não é, o que está na lei, o que não está, mas um cara muito centrado, né? E aqui a gente viu um Bosch muito, muito fragilizado. Fora que o plot twist, galera, esse aqui é um livro que ele foi adaptado tanto na segunda aí na 4ª temporada, acho que até um trechinho na 3ª também aparece, tá? Porque esse caso da mãe dele na série começa a aparecer na 2ª temporada, mas ela vira um ponto central mesmo na 4ª. E teve diversas coisas acontecendo diferente, principalmente o plot twist é diferente, tá? Os culpados são diferentes. Então isso também ajudou a me pegar bastante desprevenido nesse caso todo aqui, tá? Então, galera, fica muito a recomendação. Se vocês encontrarem qualquer livro do Michael Connelly, não só da série do Harry Bosch, qualquer livro do Michael Connelly, peguem, deem uma chance. Ah, você está falando que esse livro é fundamental para entender o personagem. Galera, é fundamental para você ir a fundo lá no lore do personagem. Mas todos os livros daqui para frente, todos os momentos na série, é sempre dito a mãe do Harry Bosch era uma prostituta, a mãe do Harry Bosch que ficou um caso que ficou não resolvido e tudo mais. Então, assim, ele sempre vai dar um contexto muito legal de tudo que está acontecendo previamente para você, tá? Então pode pegar qualquer livro que você achar. Tanto é que aqui no Brasil a série começa do livro 3, não começa do livro 1, tá? Então, assim, qualquer livro que vocês encontrarem do Harry Bosch, peguem, façam esse favor para vocês. Qualquer livro, aliás, que vocês encontrarem,
do Michael Connelly, tá? Então assim, gostei muito, todo o saldo de tudo que eu já li do Michael Connelly até agora, são 3 livros, é extremamente positivo e eu estou muito feliz de ter tomado essa decisão após assistir a série de começar a correr atrás de todos os livros do autor disponíveis aqui no Brasil, tá? Grande escritor, grande achado. O Bosch é um personagem raiz, é um personagem based, que quando ele bota alguma coisa na cabeça, ele vai a fundo, nada vai parar ele, vira um rinoceronte numa loja de vidros, né? Numa loja de cristais. O cara é determinado, ainda que aqui determinado é racional. Já estou me repetindo, vocês entenderam? Para ele, tudo importa ou ninguém importa. Beleza? Fica a recomendação. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Sei que é um livrinho chato de achar. O Andrew conseguiu achar esse daqui, A Loira de Concreto. Aliás, o Andrew tem resenha de um livro do Michael Connelly, né? A Cai à Noite em Hollywood. Aquele livro é mais centrado em outra personagem dele, a René Ballard, mas tem participação do Harry Bosch lá. Então fica a dica, o link para esse vídeo está aí na descrição. De novo, sei que são os livros um pouquinho difíceis de achar, mas eu vou ler eles aqui todos em sequência de publicação. E o próximo livro, aliás, até é o Último Blefe, que é o mais difícil de achar de todos. Mas logo o seguinte é aqui O Voo dos Anjos, primeiro livro que começa aqui a sair na coleção negra da Record, a gloriosa coleção negra da Record. Vai ter uns 6 livrinhos aqui dentro, esses livros já são mais fáceis de achar. Depois começa a sair pela Suma, que também é muito fácil de achar, e tem um livro pela Trama, tá? Então, fiquem comigo. Vou resenhar todos esses livros do Michael Connelly ao longo da vida deste canal, tá certo? Mas, antes de ler O Último Blefe, eu vou ler um outro livro do Michael Connelly, que não é do Harry Bosch. Vou ler aqui O Poeta. Agora, por que eu vou fazer essa leitura dele aqui? Vocês vão ter que voltar aqui no canal no dia 30 deste mês, quando eu vou soltar o Guia Michael Connelly. Vou mostrar todos os 25 livros do autor que já saíram aqui no Brasil. Vou mostrar que livro tem conto dele, vou mostrar quais são os personagens, quais são a ordem de leitura de cada um desses livros, as datas de publicação, o que não saiu aqui no Brasil. Esses personagens interagem, qual livro eles interagem, qual livro foi adaptado para cada série, para cada filme, e muitas outras curiosidades e muitas outras coisas, tá? Espero ver vocês lá, esse vídeo vai ficar muito legal. Já estou com o roteiro dele quase pronto, devo começar a filmar logo, tá? Nesta quarta-feira não tem nada, mas neste próximo domingo tem mais um top 5 livros que eu gostaria de ver aqui no Brasil. Espero vocês lá também. E no dia 26 deste mês, na quarta-feira, tem resenha de A Sombra dos Deuses, essa fantasia aqui que é recém-lançada pela editora Trama. Espero que vocês tenham gostado. Entrem aí nos links, me sigam lá no Instagram. Muito obrigado por tudo. Sigam os parceiros. Muito obrigado por tudo e valeu!